Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, é tão importante estarmos com os ponteiros da nossa vida, com tudo que rege o nosso viver, alinhado com Deus, alinhado com os céus, apontando para cima, apontando para Deus. Para isso, nós precisamos estar sempre conferindo com a palavra de Deus. É tão maravilhoso. Nesta série de programas, estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos caminhando versículo por versículo e vendo como a igreja cristã começou. Vendo como que a igreja foi se desenvolvendo à medida que o tempo passava. E será que a igreja teve algum problema? No programa de hoje, conversaremos sobre este tema, o crescimento da igreja e as suas dificuldades. Será que o crescimento traz problemas? Será que os problemas com o crescimento da igreja têm solução? Vamos ver isso no programa de hoje. Deixe o seu coração aberto para o Senhor, pronto para ouvir a voz de Deus, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que o bebezinho nasce e quando nasce, se ele não chora, o médico então dá uns tapinhas nos pezinhos do bebezinho ou no bumbumzinho dele para que ele chore, para que o seu pulmãozinho possa abrir, encher-se de ar, para que ele comece a respirar. Porque lá dentro do útero materno, envolto ali pelo líquido amniótico, o pulmãozinho dele não estava funcionando, ele não estava respirando ali, né, enchendo o seu pulmãozinho de ar. Então, ele chora. E esse choro é que vai dizer, está vivo, começou, entrou na vida. Nós vimos que quando a igreja nasceu, houve barulho também. Houve, não podemos dizer o choro, mas o pulmão se encheu de um ar especial. Não o ar da nossa atmosfera, mas a igreja foi cheia do Espírito Santo. Eles ouviram um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. E apareceram sobre as suas cabeças línguas como que de fogo. Era o Espírito Santo batizando nossos primeiros irmãos. E ali então, cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar. 120 pessoas falando ao mesmo tempo. E eles falavam das grandezas de Deus. E eles falavam em idiomas diferentes, falavam em outras línguas. Falavam em árabe, em cretense, em latim, em várias línguas. Não línguas que eles sabiam, idiomas que eles sabiam falar, mas eles estavam falando segundo o Espírito Santo concedia que falassem. E a igreja, então, no primeiro dia, já estava com cerca de 3.000 pessoas. 3.000 membros, 3.000 batizados. O tempo passa um pouquinho, esse número sobe para quase 5.000. Gente, é muita gente. Eles não tinham um local de reunião construído. A primeira igreja cristã com torre, sino, não. Eles se reuniam lá no templo, na Porta Formosa, eles se reuniam de casa em casa e agora, com o crescimento, começam a surgir problemas. Mas nós vamos ver como viviam os primeiros cristãos. Olha, Atos 5:42 nos diz o seguinte: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Aqui está dizendo, e todos os dias no templo. No templo. O templo era muito grande. Claro que eles não podiam entrar lá onde os sacerdotes ministravam. Eles não iam lá dentro onde tinha os altares, o altar do holocausto, aquele grande altar de bronze. Claro que eles não iam lá no lugar santo, onde estava a menorá, a mesa com os pães da proposição. Claro que eles não iam ao Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Mas eles se reuniam no pátio.
eles se reuniam ali junto à porta formosa do templo. Iam todos os dias ao templo. Já pensou? Hoje nós vemos aí gente que vai uma vez por semana em um culto e acha que está ótimo. Eles iam todos os dias ao templo. Será que todo mundo morava pertinho do templo? Claro que não. Jerusalém era bem grande e ela se estendia dentro dos muros e também por fora dos muros. Havia casas, havia campos, havia pessoas que moravam ali nos campos. Todos os dias eles estavam no templo e de casa em casa, todos os dias. Tinha culto na casa da irmã Maria, do irmão José, do Judá, do Tiago. Vamos ao culto, reunião de oração e culto, e orando pelos enfermos e visitando. Era aquele calor, era aquela delícia, era aquela doce presença, era o Espírito Santo ali com eles. Todos os dias assim viviam e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Cristo. É tão importante saber que esta é a tarefa da igreja. Esta é a vida da igreja, esta é a respiração da igreja, o ensino. Ensinar o quê? Ensinar sobre Jesus, ensinar sobre a salvação, ensinar sobre a vida de Deus em nós, ensinar que as Escrituras, o Antigo Testamento, junto com o Novo Testamento, se completam. Ou melhor, o Novo Testamento, a vida em Cristo, o Espírito Santo, trazem luz a tudo que está escrito no Antigo Testamento. Então, aqui a palavra diz que eles não cessavam de ensinar. A área de ensino na igreja é muito importante. Através do nosso programa, o que Deus tem nos dado para fazer é ensino. Ensino da Escritura. É tomar a palavra de Deus, contextualizá-la, trazê-la para a nossa realidade e ver como a palavra de Deus é atual. Mas nós vamos ver que houve problemas que surgiram com o crescimento da igreja. Em Atos capítulo 6, versículo 1, nós lemos assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O capítulo 6 do livro de Atos começa dizendo sobre o problema que surgiu. Nós sabemos que a igreja ia crescendo, tinha gente de todos os níveis da sociedade. Havia pessoas ricas, havia pessoas da classe média, podemos dizer, havia pessoas pobres ou muito pobres. Havia escravos, havia pessoas de todos os níveis, e assim é a igreja. A igreja não é homogênea, a igreja é heterogênea, porque Deus não faz acepção de pessoas. Em cada igreja, em nossa igreja, nós temos irmãozinhos que moram num aglomerado, como irmãos que moram num condomínio muito rico, muito caro, com mansões. Sim, tanto nós temos irmãos que não sabem ler ainda, como temos PhDs em várias áreas da ciência e de diferentes profissões. Sim, nós sabemos que a igreja é heterogênea. E aqui diz que, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. O que é murmuração? Reclamação. A gente está acostumado aí com as empresas colocarem uma caixinha de reclamações. Se você tem algo que não está satisfeito com a nossa empresa, avise-nos, fale-nos, queremos corrigir. A murmuração, às vezes, ela pode parecer assim, que não é boa, mas no fundo está querendo melhorar os serviços da empresa, melhorar o atendimento. E houve a murmuração, começaram a falar, quem? Os helenistas contra os hebreus.
helenistas, aí já está falando descendentes ou gregos, cultura grega, pessoas que não faziam parte do povo judeu, hebreu de sangue. Então, eles estavam achando que estava havendo parcialidade. Então, trouxeram o problema para os apóstolos. Olha, há uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Possivelmente, eles tinham uma distribuição de cestas básicas ou de alimentos para as viúvas, para os pobres, para aqueles irmãos que tinham dificuldade, ou aqueles irmãos que perderam seus bens, foram confiscados por serem cristãos. Então, estava havendo uma parcialidade. As viúvas dos helenistas estavam ficando esquecidas. Oh, nós não recebemos a nossa porção. Oh, nós não recebemos a nossa cesta básica. Por quê? As outras viúvas sim, e nós não. Então, levaram essa questão aos apóstolos. Isso foi em decorrência do crescimento da igreja, do crescimento. Vamos ver então qual foi a solução para este problema. Vamos ver aqui a escolha dos primeiros diáconos. Olha como foi resolvido. Atos 6, versículo 2 e o 3, diz assim: Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Oh, então chegou a questão até os 12 apóstolos. Lembra que Matias agora está no lugar de Judas Iscariotes. Reuniram todos e falaram: olha, está havendo esse problema. As viúvas estão ficando esquecidas. Esqueceram da irmã fulana, a irmã Beltrana, elas são helenistas e elas estão sentindo que está havendo uma separação, um carinho especial com as viúvas hebreias, as viúvas judias, e as helenistas estão ficando de lado. E os apóstolos então disseram: não é razoável que a gente deixe a palavra de Deus, que a gente deixe a área de ensino, de pregação, de oração pelos enfermos, para ir servir às mesas. Nós já temos muito trabalho. Os apóstolos trabalhavam bastante. Era todo dia, tinha culto todos os dias. E fora dos horários de culto, o que eles faziam? Visitavam. Fora dos horários de culto, eles estavam curando os enfermos, estavam visitando as pessoas, estavam consolidando os discípulos, estavam ensinando a palavra de Deus. Geralmente, no templo era às 3 da tarde e de casa em casa eles repartiam pão, uma refeição, um jantar, uma ceia juntos. Então, dia após dia, eles tinham muito trabalho. Mas os apóstolos disseram: vamos escolher 7 homens. Bem, os apóstolos eram 12 para ensinar. E eles escolheram 7 diáconos. Diaconia ou diácono é o servo, é aquele que vai servir à mesa. É o garçom, não é? Como nós dizemos, o garçom. Escolhei 7 homens e aqui estariam os requisitos para os primeiros diáconos. 7 homens de boa reputação. O que é uma boa reputação? Um bom testemunho. Homens que soubessem conduzir bem o seu lar, tivessem filhos no caminho do Senhor, esposas que no seu relacionamento conjugal, eles fossem modelo, eles tivessem um lar bonito, uma família bonita, boa reputação. Boa reputação com relação às pessoas de fora, os vizinhos,
os parentes podiam dizer: é um homem de Deus, é um homem de Deus, um homem de boa reputação, cheios do Espírito Santo. O segundo requisito. Olha, eles devem dar um bom testemunho, eles devem ser pessoas firmes, pessoas santas, pessoas bem firmadas na fé, mas precisam ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Aqui nós vamos encontrá-los com os dons espirituais. Dons espirituais, dons de curar, dom de línguas, de interpretação de línguas, de operação de maravilhas. Eles devem ser cheios do Espírito Santo, no abrir da sua boca, no pregar, no ensinar, fluir a presença do Senhor. Devem ser pessoas que todos podem perceber que são homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, santos. Santos, com uma vida bonita na presença do Senhor. E cheios de sabedoria. É claro que para fazer a obra de Deus é necessário haver sabedoria, porque existem algumas questões que são delicadas, questões em que você precisa ter a direção de Deus para trazer uma solução. Os diáconos deveriam ter muita sabedoria, sabedoria para lidar com o povo. Nós sabemos como isso é importante. Nós sabemos como é importante atender as pessoas, entender as pessoas e poder servir as pessoas. As pessoas são diferentes, ainda mais aqui em Jerusalém, em que vinha gente de todo lado, de toda cultura, e vinham para fazer parte da igreja. Até hoje é assim. É necessário ser cheio do Espírito Santo, é necessário ter uma boa reputação e é necessário ter sabedoria. Então, era para escolher 7 homens para cuidarem deste serviço. Que serviço? O serviço social. O serviço de atender os irmãos nas suas necessidades. E a gente sabe que o serviço social não é uma coisa tão simples. Nós sabemos que o serviço social implica em fazer uma sindicância, ver se a pessoa realmente está precisando, ver se realmente aquela quantidade é suficiente para aquela pessoa, se a sua família é maior. Então, era preciso sabedoria para isso. E vamos ver qual seria, então, a tarefa dos apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 4. 4, diz assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Quanto a nós. Os apóstolos, então, aqui estavam com uma tarefa muito importante. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Como é importante que cada pastor, cada líder da igreja possa se dedicar de todo o coração, se dedicar à oração, à comunhão com Deus e à palavra. Os grandes homens de Deus da história, os grandes reformadores, os grandes pais da igreja, os grandes avivalistas, os grandes missionários, eles sempre tiveram uma vida de oração. Muita oração. Quanto mais necessidade de trabalhar na obra do Senhor, mais necessidade de orar. Então, era importante que os apóstolos se dedicassem à oração, a buscar o Senhor. Talvez você seja um pastor, uma pastora, um ministro de louvor, um obreiro, um evangelista. E como é importante orar. Como é importante ter esse tempo a sós com o Senhor. Como é importante levantar de madrugada e falar com Deus. Como é importante ter as reuniões, os momentos de oração na presença do Senhor. Como é importante orar. E como é importante a palavra, dedicar a palavra.
ler a Bíblia, estudar a Bíblia, não apenas pegar sermões prontos, mensagens prontas, mas como é importante mergulhar na palavra de Deus, estudar, ir a fundo e trazer para os irmãos o que a Escritura nos diz. Porque a Bíblia é como alimento, a Bíblia é pão, a Bíblia é semente, a Bíblia é como carne e leite. Sim, nos alimenta, nos fortalece. E é importante que o pastor, que o líder da igreja se dedique a essas duas coisas, a oração e a palavra. A oração e a palavra. Isso é maravilhoso. Vamos ver então quais foram os primeiros diáconos, como foi tudo resolvido, quais foram os primeiros diáconos. Olha aí, está escrito em Atos 6, versículos 5 e 6. Lemos assim: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-se perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, quando os apóstolos falaram para toda a igreja, olha, não vai dar para a gente cuidar de tudo aqui, de ficar preparando, pregando, visitando, discipulando e ainda servindo as viúvas, servindo as mesas. Então vamos escolher 7 homens, cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria, para que eles possam fazer este trabalho de servir à mesa. E o parecer foi bom, todo mundo disse, ótimo, amém, vamos orar, isso mesmo. Eles oraram e diz aqui a palavra aqui, elegeram Estevão. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Eu não sei na sua vida como que você seria descrito pela própria igreja ou descrito pelo próprio Deus. A igreja descreve Estevão como um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Fé. Era um homem que cria, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Estevão foi escolhido. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e fala de Nicolau, prosélito de Antioquia. Esse Nicolau morava em Antioquia, é bem distante de Jerusalém e agora estava morando em Jerusalém. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, impuseram-lhes as mãos. A imposição de mãos é autoridade, confere a bênção, é uma transferência da unção. E os apóstolos, então, impondo as mãos sobre aqueles 7 homens, transferindo sobre eles autoridade para cumprirem o seu chamado. Eu não sei se você tem um chamado, não sei se você está cumprindo o seu chamado, mas é importante que o nosso chamado esteja acompanhado de um coração cheio do Espírito Santo. Como é a sua vida? Você já tem um trabalho, um chamado, um ministério na igreja? Que tal orar por isso? Que tal deixar Deus te capacitar para isso? Vamos fazê-lo? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está. Entregue a sua vida ao Senhor e nas mãos do Senhor, deixe que Ele te conduza a um ministério. Aquilo que você deve fazer para o seu reino. Vamos orar. Pai, aqui estamos em Tua presença. Queremos apresentar cada vida preciosa ao Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha encher nossos irmãos com o Teu Espírito Santo, com a Tua graça, com a Tua presença. Ó, vem capacitar cada um para estar no centro da Tua vontade, para alegrar o Teu coração, para fazer aquilo que o Senhor deseja. Abençoe nossos irmãos, sustenta,
e traz, ó Deus, a direção do Teu Espírito Santo. Aquela pessoa que ainda não Te recebeu como Senhor e Salvador, seja agora o seu momento. Seja agora, quando ela abre o coração, que o Senhor venha com Teu Espírito Santo, Ele traga segurança, paz, alegria, certeza de salvação. Que cada um que está orando conosco agora seja tocado pelo Teu Espírito e seja cheio da Tua presença, cheio da Tua graça, para cumprir o chamado do Senhor. Nós abençoamos cada um, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você possa servir ao Senhor de todo o coração. Que você possa andar nos seus caminhos e ser usado pelo Senhor num grande ministério para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.